Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma Sem Enrolação. É o seguinte, galera, muita gente perguntando, pô, Charlão, fundos imobiliários, você ainda fala disso? Esse mercado acabou, então por que você continua falando? Porque eu estarei aqui nos próximos 10, 15, 20, 30 anos. No momento, os fundos estão sofrendo, mas é cíclico. É por causa da inflação, dos juros e da Selic. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre o cenário dos fundos imobiliários, porque eu continuarei investindo e, no final, mostrar aqui uma carteirinha, segundo alguns especialistas, o que dá para fazer, o que não dá. Eu sei que o vídeo é imperdível. Investindo ou não em fundos imobiliários, você deveria assistir. Mas antes de tudo isso, você já sabe. Se inscreva aqui no YouTube, batendo no sininho e me diga nos comentários. E aí, bichão, você pretende investir em fundos imobiliários? É isso aí. Quando o cenário começar a melhorar, você pretende ou você já desistiu? Sem enrolação, vamos começar falando sobre o cenário dos fundos imobiliários que tiveram o pior dia em 2 anos, na última semana. Então o movimento tá complicado. É o pior patamar dos últimos 8 anos para o IFIX. Olha aqui, ó, que alguns fundos realmente estão num momento muito delicado. E segundo analistas do Santander, o mercado ainda vai piorar. Então olha o cenário. Tá ruim, é o pior momento e vai piorar. Nessas horas todo mundo some. Tem inclusive o cara que comprou na alta e vendeu na baixa. E esse cara não vai sumir de vez. Na hora que subir de novo os fundos, ele volta. É o sujeito que compra na alta, vende na baixa. Compra na alta, vende na baixa. Então, agora que provavelmente o negócio vai ficar interessante, as pessoas vão embora. Então, o que está acontecendo e qual seria o cenário que a gente tem já para 2025? O que está acontecendo é que o juro subiu e continuará subindo. O Galípolo, que é o novo presidente do Banco Central, começa agora em janeiro, já sinalizou que os juros ficarão elevados por mais tempo. Então, não é só que o juro subiu. O juro vai subir de novo. Dia 11 de dezembro, teremos live aqui no canal. Já marca na tua agenda. O juro vai subir e vai ficar elevado por mais tempo. Por isso, essa situação muito desesperadora para as ações e fundos imobiliários aqui no Brasil. Na contramão do mundo, a inflação aqui está subindo, o juro vai subir e vai continuar alto por mais tempo. Caramba, Charlão, por que no mundo a situação está melhorando, aqui no Brasil está piorando? E eu não sei por quê. Eu não sei por que isso está acontecendo. Mas tem gente que sabe por quê. E o meu jurídico está de férias. Já falou para eu não fazer merda. Mas a situação está muito preocupante para quem investe só no Brasil. A gente que investe no exterior, em criptomoedas e tal, a gente está um pouco mais tranquilo. Quem tem XRP ficou um pouco mais tranquilo, mas para os fundos imobiliários é uma situação desesperadora. Para quem investe também em alguns imóveis e tal, é muito complicada a situação. Recorde de leilão de imóveis. A situação não está muito boa só internamente aqui no Brasil. Ah, mas o país está crescendo 3%. Com esse endividamento, esse juro, essa inflação e tal, só quem está ganhando dinheiro com esse crescimento é quem tem dinheiro. O pobre está se fudendo. Então, o UBS também elevou a projeção para Selic, 13,5 em março de 2025, o que prova essa minha tese de alta de juro ainda agora e depois. Quer dizer, para 13%, a gente já está acreditando que possa chegar. Mas e se chegar a 15, meus amigos? O que vocês acham que vai acontecer com o IFIX, que teve essa queda já, com a alta da Selic? O que você acha que pode acontecer se chegar a 15% a Selic? Já estão precificando 13, 14. E se chegar a 15? Eu vou falar um negócio, se chegar a 15, os fundos vão cair mais uns 20%. Fora inquilino que está saindo, aí começa aquele movimento desesperador. O que me faz ficar de olho. Para mim, falta dinheiro para tanta oportunidade que a gente tem no mundo hoje. A Bolsa Americana está um pouco esticada, mas tudo bem, a gente pode ficar de olho também para quando cair comprar. Então, no momento, o cenário é de inflação, juro elevado, juros subindo e juros elevados por mais tempo. Mas, no final da história, para nós que estamos aqui com inteligência, acaba sendo uma grande janela de oportunidade. Tanto que saiu uma matéria aqui que, para empíricos, eles estão vendo aqui alguns FIIs favoritos para o mês. Eu vou falar um pouquinho sobre esses FIIs pensando no longo prazo. Então, a minha opinião é a seguinte. Eu vou falar sobre alguns FIIs aqui, até porque eu quero colocar FIIs novos na carteira. A minha opinião é de que nos próximos 6 meses, que é quando eu acho que o juro vai continuar subindo, teremos muita confusão e muita oportunidade de investimento. Dá para garantir que eu vá conseguir um menor preço? Não. Então o que eu vou ter que fazer é o seguinte:
Dezembro, eu vou esperar a alta do juro. A gente vai ter uma sinalização para as próximas reuniões e aí sim eu começo os meus aportes. Não vai dar para fazer um aporte único, que acho que os fundos vão caindo e de repente quando a situação estiver melhorando eles vão subir logo. E eu não posso perder essa alta, tá? Então eu vou mostrar aqui alguns dos FIIs que a Empíricos recomendou e no final eu mostro quanto custaria montar uma carteirinha dessas. Charlão, gosto dos teus vídeos, quero aprender a investir com você. O que eu faço? Cara, aproveite os últimos dias da nossa Black Week. Acabou no final de novembro, mas muita gente reclamou comigo que só recebia o dinheiro no início de dezembro. Então a gente estendeu até o dia 5 de dezembro. Na minha comunidade tem curso de cripto, curso de milhas, curso de investimento no exterior, ações e fundos imobiliários. E para quem entrar até o dia 5, vai ganhar 3 carteiras recomendadas por 6 meses. Então, não vou ficar enchendo o saco de vocês, é só para quem pediu mesmo, aproveita, o link tá aqui embaixo. E agora vamos falar sobre os fundos imobiliários, tá? Então, começando pelos fundos híbridos que estão ali na matéria, o ALZR11, super conhecido, é um fundo híbrido, possui mais de 150 mil cotistas, está abaixo do seu preço justo, quase todos estão, mas esse fundo tem uma certa alavancagem. O bacana, que eu conheço algumas pessoas que gostam, é que ele é um fundo bem diversificado, por isso que a gente fala que ele é híbrido. Ele tem muitos inquilinos conhecidos e olha só, segmento, né, os setores que tem no FII. Alimentos e bebidas, químico, educação, varejo, medicina, automotivo, data center, que é um segmento novo que está crescendo. Então, o fundo tem imóveis interessantes, bem localizados, vocês estão vendo aí. E olha só, por exemplo, essa questão do data center. Ele comprou um imóvel para um data center, pagou 120 milhões pela operação, num contrato de, no mínimo, 15 anos. É um segmento que está crescendo muito. No último mês pagou quase 0,80 e no ano 9,2. Quase 0,80 hoje, na minha opinião, é um pagamento baixo. Nós temos fundos pagando 85, 0,95, 1%. Agora é a hora de travar bons rendimentos para o futuro. Mas a gente tem tempo, não precisa correr. Agora é o momento de olhar com tranquilidade. Temos também na lista o BTHF11. Para quem não conhece, é o fundo que fez aquela fusão, englobou o BCFF11. Inclusive, se você tinha BCFF11, eu gravei um vídeo explicando tudo que você tinha que fazer, porque foi prorrogado até o dia 5 o prazo para você ir lá no site do BTG e colocar o preço médio. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar um link aqui embaixo. Você cadastra o seu e-mail lá que eu te mando o videozinho. Bom, o BTHF11 é um fundo híbrido. Na verdade, ele é um fundo moderno. Ele já entra na categoria de hedge funds, fundos imobiliários. Ele está ainda nesse processo de fusão com o BCFF11, mas são quase 100 ativos investidos. Ele está na minha carteira, porque eu tinha o BCFF11. Fica difícil a gente falar muito do fundo agora, porque eu quero ver ele começando, mas tem 2 bi de patrimônio. Depois da fusão vai ser um fundo muito interessante, com um portfólio bem diversificado. A gente vai poder enxergar aqui outros fundos imobiliários, tal, e a expectativa é que nós tenhamos um dividendo maior. Então, eu vou falar sobre esse fundo bastante nos vídeos da carteira do meu canal, mas em teoria, o BCFF11 mudou para gerar um novo fundo, que é esse daqui, junto com os ativos que eles já tinham, e a gente receberá mais dividendos, o fundo vai ter uma dinâmica um pouco melhor. Então, em teoria, a coisa vai melhorar. E se não melhorar, Charlão? Se não melhorar, eu vou falar, não tenho compromisso com ninguém, eu quero que se foda. Meu compromisso é com vocês e com o meu dinheiro. Então, a princípio, pode ser um fundo muito bom, porque é uma modernização dos fundos de fundos. Então, aqui nós já temos 2 fundos diferentes. Um híbrido bacana, mas que eu ainda acho que está pagando pouco, e um fundo de fundos que é um novo fundo de hedge funds. Vamos ver se ele vai bem ou não, tá? Depois nós temos aqui logística, que é um segmento que eu gosto muito, BRCO11, mais de 100 mil cotistas, 12 propriedades, tá bem abaixo do seu preço justo. Tava difícil comprar fundos imobiliários assim, né? No início do ano. Agora os fundos estão muito baratos, mas podem ficar mais baratos. O índice de reajuste dele é o IPCA, e o que a gente tem visto com o IPCA? O IPCA está subindo. Então, muitos fundos de papel e fundos que têm uma correção pelo IPCA podem se beneficiar. Eu acho, no fundo, uma merda, porque IPCA é inflação, gente. A inflação está subindo no Brasil. Olha que loucura, o juro está alto e a inflação está subindo. E a gente está tendo que subir o juro. Mas tem muito fundo que tem correção pelo IPCA.
E aí pode dar um dinheirinho pra gente, tá? A localização dos ativos é muito boa, 33% da receita vem de fundos com 25 quilômetros da cidade de São Paulo. Então, se sair um inquilino desses, muito bom, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, um inquilino desses saindo, pode ser que outros inquilinos queiram entrar. Inclusive, apesar de estar aqui 0% na vacância física, tiveram alguns inquilinos pedindo para sair, agora até teve mais uma rescisão antecipada. Depois eu preciso somar tudo que esse fundo está perdendo, porque ele é interessante, volto a reafirmar, tem bons galpões, uma ótima localização, até um pagamento interessante, ó, quase 0,90 e praticamente 11% no ano, então quase 0,90 no mês e 11 no ano já fica interessante. Mas eu quero ver aqui quem está saindo, como é que vai ficar. Tem outros fundos de logística perdendo um ou outro inquilino. É aquilo, quando o país entra numa crise, o que a gente tem que pegar? Bons ativos que mesmo depois da crise, eles vão sobreviver e se recuperar. Eu preciso achar ótimos fundos imobiliários agora. Qual é a minha ideia, meu plano nessa crise? Nos próximos 6 meses, investir em fundos imobiliários que vão me dar 10, 11, 12% ao ano sem impostos e de 15 a 30% de alta da cota. Então eu quero capturar, assim que a Selic começar a cair, uma valorização muito grande. E vou fazer isso, vou mostrar aqui para vocês. Depois nós temos fundos de recebíveis, e é o que eu falei, com a alta da Selic, com a alta do IPCA, com todo esse problema, alguns fundos podem se beneficiar, como o KNCR11, que eu tenho há bastante tempo, está na carteira do canal, é um fundo muito grande, um patrimônio de 7 bilhões, e ele está no seu preço justo, que é difícil, né? Porque todos os fundos estão muito baratos, ele não. Ele está no seu preço justo, tem a correção pelo CDI, e é uma correção bem alta. Então a gente tem essa correção de 97,9% do fundo no CDI, 0,4% IPCA e 1,7% Selic. Então, já que a Selic, o CDI, ele vai ficar muito alto por 1, 2 anos, esse fundo vai se beneficiar. Provavelmente ele vai continuar na minha carteira. Eu peguei um tempo, ele até caiu um pouquinho, mas também não caiu muito não. Fundo que pode se beneficiar. Quer saber o que tem dentro do fundo? É só olhar o relatório. Então no relatório nós temos alguns ativos aqui, pagando muito bem para o fundo. Eu espero que estejam pagando tudo bonitinho em dia. E olha como já é um fundo que pagou mais. No último mês 0,92 e nos últimos 12 meses 11,47. E o último fundo dessa lista aqui, da matéria, é o RBRR11. Ele é um fundo também de recebíveis de papel com 41 CRIs. Está bem abaixo do seu valor justo. No relatório a gente pode olhar que 85% das garantias são localizadas em São Paulo, é um fundo de mais de 1 bilhão, quer dizer, bem grande. Também é um fundo que tem bastante inflação na correção e CDI, o que pode ser bom agora, até porque o spread é bem elevado, né? Na carteira, ele tem aqui galpão logístico, shopping center, lajes corporativas, residencial e quase tudo no Sudeste, 93% no Sudeste. Pagou 0,98 no último mês, que é bastante, quase 1%, e 12% nos últimos 12 meses. Já começa a ficar interessante a brincadeira. Vocês estão vendo o que eu estou falando? Esses fundos pagando 0,90, 0,95, 1%, quem pegar agora, no momento bom, agora que eu digo é durante essa crise, a gente vai conseguir travar 10 a 12% de rendimento no ano, livre de impostos, mais a valorização dos fundos. Achando, mas os fundos estão só caindo. Sim, cara, porque a inflação está subindo e a Selic está subindo. Mas eu estou recebendo os meus dividendos. Então vou dar um exemplo aqui. Os fundos da minha carteira do canal. As cotas caíram. Alguns um pouco mais, outros menos. Mas eu estou recebendo meus dividendos e estou recomprando cotas e outros ativos. Uma hora essas cotas vão voltar. É como se eu tivesse lá um apartamento me pagando aluguel e eu estou recebendo meus aluguéis. O preço do imóvel cai um pouquinho, daqui a pouco o preço do imóvel volta. Então, provavelmente eu farei um grande aporte nos próximos meses, dividido em 2, 3 tranches. Não vou deixar fazer de uma vez só, que nem eu falei, tá? E olhando aqui o desempenho no ano, praticamente todos os fundos caíram, à exceção do KNCR11, mas também subiu muito pouquinho. Destaque da queda para o BRCO11, caiu bastante, cara, quase 20%. E eu não coloquei o BTHF11, porque ele
teve essa fusão agora com o BCFF11, as coisas estão tumultuadas. Depois eu vou gravar vídeo para vocês. Agora, quanto custaria montar uma carteirinha com 4 desses fundos aqui? Tipo, a Charla não quer aprender a investir. Eu já te falei, quer aprender a investir, entra na minha comunidade. Você vai se arrepender se você não entrar, até por todos os bônus que tem. Se eu fosse vender cada curso separado, daria um valor absurdo aí, ó. Vocês teriam, curso de investimento separado, curso exterior, daria quase R$9.000, mas está por 497. Então aproveite logo. Quanto custaria montar a carteirinha? Bom, se você colocasse 4 fundos imobiliários, você pagaria menos de 400 pratas para investir nessa carteira. Então, qual a conclusão? A gente sabe que a Selic vai subir, os fundos ainda vão cair, eu estou falando isso, outros especialistas também. Pode piorar muito antes de melhorar, mas com certeza é uma janela de oportunidade para quem quer ter fundos imobiliários na carteira ou quem quer aumentar que nem eu. Eu quero ter uma renda muito grande. Vou fazer os meus aportes e vou garantir a minha rendinha. Mas essa é a minha opinião. Seguirei todos os meses fazendo vídeo sobre fundos imobiliários e muita gente ainda vai morder a língua, mas eu quero a sua opinião. Antes de ir embora, se inscreva, batendo no sininho e me diga nos comentários. E aí, bichão, você pretende investir em fundos imobiliários quando o cenário começar a melhorar um pouco ou você desistiu? Me diga aí nos comentários. Aí se gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho, até a próxima.